Boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de junho de 2024, são 17 horas e 3 minutos. Estamos iniciando agora a sessão da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Agradecer a presença aqui dos auditores, doutora Maria Fernanda Saad, do doutor Carlos Alberto da Silva, doutor Procuradoria, doutor Fred, doutor Fábio Advogado, doutor também presente, e doutora Paula, doutor João, sempre presente aqui nos ajudando. Hoje vamos iniciar pelo processo de preferência da pauta, o processo número 460. Relatoria da doutora Maria Fernanda. Vossa Excelência, a palavra, doutora. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Processo 460 de 2024, Paulista Sub-20, partida entre Corinthians e Água Santa. Então, consta na súmula da partida que o atleta William da Silva Magiese, da equipe do Corinthians, foi expulso com cartão vermelho direto por praticar uma ação de gatilho com a mão fechada, atingindo o rosto de seu adversário de número 16, Arthur Daniel dos Santos Fernandes, na disputa de bola. Por essa razão, a Procuradoria de Justiça denunciou o atleta William da Silva Magiese na pena prevista no artigo 254 do CBJD. Certidão de antecedentes consta a primariedade do atleta. Ele foi expulso com cartão vermelho direto, segundo a súmula. Há um pedido de resignação do julgamento, ora acolhido. Há uma petição com a juntada de uma prova de vídeo. Há um link. E esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, presidente. Me fugiu o seu nome, hein? Desculpa. Sérgio. Doutor Sérgio. O senhor tem provas a produzir ou não? Tenho, Excelência. Eu apresentei esse vídeo, eu assisti ele algumas vezes, eu achei por bem apresentá-lo. Ok. Ele é, no mínimo, esclarecedor com relação aí, até contrapõe alguns pontos da súmula. Entendi, vamos assisti-lo. É rápido o lance, tá? Então, é só uma vez só. Na verdade, esse, pode, por gentileza, dar o play. Na verdade, aqui vai ser o braço que o juiz disse. Viu? Pode colocar de novo. Esse é o lance. Ok, todo mundo satisfeito? Hã? Então, eu fiquei aqui para tentar mexer. Vou passar a palavra da Procuradoria, quer se manifestar? Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos na sua pessoa. Eu vou tentar ser breve, é só para enaltecer a denúncia que foi feita, porque ao ler a súmula, você poderia interpretar no primeiro momento que se trataria do 243F, ou desculpa, do 254A. E olhando bem agora, de fato, não há um soco ou alguma coisa assim na minha concepção, mas uma jogada violenta que foi muito bem advertida com o cartão vermelho, razão pela qual a Procuradoria entende que o denunciado deve ser, sim, punido, mas com base no artigo 254 do CBJD. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Fred. Passa a palavra, doutor Sérgio, para fazer a defesa. Fica à vontade, doutor. Obrigado, senhor presidente. Agora, boa tarde a todos, senhor presidente, senhores auditores, doutor Fred, secretaria também, muito obrigado aqui pela oportunidade. De maneira bem objetiva, quando eu li a súmula a primeira vez, eu achei que, de fato, tinha sido um soco. Eu fiquei até assustado, eu falei, opa, isso aqui é um caso complicado que a gente vai ter que tratar, aí vamos chamar o atleta, conversar com ele e ver o que aconteceu. E aí, quando eu vi o lance, eu confesso que eu achei que a súmula foi um tanto quanto exagerada, né? Bem que temos a possibilidade da prova de vídeo para poder fazer, assim, de certa forma, até diminuir um pouco desse exagero trazido pelo árbitro na súmula, entendeu? De fato, eu reconheço que o atleta do Corinthians, ele foi, vamos colocar, desleixado, digamos assim, e já entrar no lance com o braço um pouco aberto, mas no primeiro momento ele chuta a bola, né? O Corinthians está vencendo a partida por 2-0, ele quer afastar a bola, ele chuta a bola, o atleta do Água Santa já está em desequilíbrio, e aí quando o braço dele, aí, em uma posição não natural, obviamente, atinge não o rosto do atleta, mas a parte de trás da cabeça dele. Tanto é que você vê que o atleta está caindo e não atinge, obviamente,
os olhos, o nariz, a boca dele, né? Mais uma divergência do que diz o árbitro na súmula, que o soco, a mão teria atingido o rosto do atleta do Água Santa. Então, eu peço todas as vênias à Procuradoria. Eu entendo que, obviamente, no nosso direito de pedir a absolvição, mas eu entendo que aqui não é caso de 254. Eu, sinceramente, acho que não é uma jogada violenta. Acho que foi aí, se quer uma imprudência, acho que foi mais mesmo, como te disse, uma posição não natural do braço. Razão pela qual peço a desclassificação para o artigo 250, que acho que se enquadra melhor ao caso, e haja vista a primariedade do atleta denunciado, bem como a ausência de dano ao adversário, que não precisou de atendimento médico, pede-se pela pena de advertência ou, em último caso, pela aplicação da pena mínima. É a defesa, excelências. Obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns pela defesa. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda para a volta. Obrigada, presidente. Vou parabenizar aqui a defesa do doutor Sérgio e acolher para desclassificar para o artigo 250. Realmente, pela descrição do relato do árbitro, inicialmente parece que trata-se de uma jogada violenta, mas não, ele poderia ter ficado com os braços fechados, não é exatamente o movimento mais natural, mas eu acredito que foi um ato hostil, então eu voto pela desclassificação para o 250, mas pela aplicação da pena mínima de uma partida. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabéns pelo voto. Como vota, doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, boa tarde. Também quero parabenizar a defesa, a técnica, pelo vídeo que apresentou, substancial para o nosso entendimento. Eu acompanho o voto da nobre relatora. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Também parabenizo o voto e acompanho. Fica por unanimidade. Então, encerrado o processo 460. Obrigado, doutor. Então eu faço aí, né? Faz aí. Porque aqui... É isso? É isso, computador aqui? Vamos... Preciso entrar no sistema, eventualmente trocar o meu por o dele. Não. Ele precisa aprovar o voto no sistema, eu só preciso abrir o processo, talvez seja mais fácil. Não, tá tranquilo. Vamos seguir já aí como tá. Vamos fazer o processo 402. Então, voltando para a pauta normal, processo 402, relatoria doutor Carlos Alberto da Silva. Vossa Excelência, a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente. Processo 402, 2024. Partida realizada no dia 11 de maio, entre a Ferroviária e o Comercial de Ribeirão Preto, Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta amador Heitor Silva Menezes, da Ferroviária, por infração ao artigo 250, por impedir uma oportunidade clara de gol. Uma vez que consta na súmula e relatório de arbitragem que o atleta Heitor, da Ferroviária, aos 63 minutos de jogo, foi advertido com um cartão amarelo. Foi advertido por calçar o seu adversário Gabriel Irashi Tanaka Zangerolamo, número 10, de maneira imprudente, impedindo uma oportunidade clara de gol. Informe que o atleta atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Não há registro de reincidência por parte do atleta denunciado, que consta na sua inscrição junto à Federação Paulista de Futebol como amador. Houve apresentação de defesa escrita, senhor presidente. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Carlos. Pode fazer a leitura da defesa? Ok. Apresentação da defesa escrita, defensor constituído, doutor André Oliveira Meira, que pugnou pela absolvição do denunciado, uma vez que, diferentemente do que narra a súmula, na bem da verdade, o atleta, em momento algum, cometeu infração conforme o exposto, principalmente na hipótese especificada na denúncia. Conforme o narrado na súmula da partida, o atleta teria sido expulso após impedir uma chance clara de gol. Entretanto, ao analisar a situação de jogo, conforme as regras do futebol, percebe-se que a interpretação arbitral foi equivocada e desproporcional. Resta evidente que, enquanto a posse de bola estava no pé do senhor Heitor, o atacante do Comercial se desloca em alta velocidade para roubar a bola, ocasionando um choque entre os dois jogadores, de forma que o atleta acabou levando a pior no lance, pois foi derrubado. Contudo, ainda caído no chão, como a bola estava completamente incerta e sua posse em plena disputa, o senhor Heitor, a todo custo, buscava desarmar o atacante do Comercial.
mas infelizmente acabou derrubando. Além disso, é importante notar que, por mais que o senhor Heitor tenha cometido uma falta não intencional, o atleta do Comercial não possuía no lance em questão o completo domínio da bola. Tanto que é possível visualizar como a bola fica alguns segundos presa entre os corpos dos dois jogadores que disputavam o lance. Portanto, as circunstâncias fáticas do lance indicam uma possibilidade bem mitigada de o atacante do Comercial manter a posse plena da bola, de forma que não é possível considerar a jogada em questão uma chance clara e manifesta de gol. Diante das argumentações defensivas, pugnou pela absolvição do atleta denunciado e, caso não seja esse o entendimento dessa comissão, que o denunciado tenha sua penalidade convertida em advertência conforme artigo 250, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, senhor presidente. Fique à vontade para o voto, doutor Carlos. Doutor procurador, você quer se manifestar? Ah, tá. A gente estava vendo o lance aqui. Fique à vontade para o voto, doutor. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula, do princípio da veracidade relativa e dos documentos comprobatórios juntados aos autos, bem como da defesa apresentada pelo defensor do atleta Heitor, da Ferroviária, tendo em vista a primariedade do atleta, bem como sua condição de amador, acolhendo em parte o que fora pedido pela defesa, voto no sentido de aplicar a pena mínima de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta Heitor Silva Menezes, da Ferroviária, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sem, contudo, a conversão em advertência. É como voto, senhor presidente. Doutor Carlos, como vota a doutora Maria Fernanda? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, até porque ficaria 3-3 a partida, né? Então, então o resultado final é apenas de uma partida, então. Processo 402 encerrado. Vamos agora para o processo 448. A relatoria é minha. A doutora Procuradoria traz aqui na denúncia uma infração da agremiação do ECOS. Ela está capturada no artigo 206 do Código, e o motivo é atraso no início da partida devido ao médico da equipe Esporte Clube União Suzano ter se apresentado tardiamente no campo de jogo. O acréscimo devido a substituições e avaliações médicas. Consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe do ECOS provocou atraso de 10 minutos para o início da partida por falta de médico, conforme relatado pelo árbitro. O relato é exatamente o que eu já expus acima. Há uma outra conduta dessa feita da agremiação do Ibrachina Futebol Clube, no artigo 191, inciso 3, acumulado com o artigo 28, inciso 9 do REC, Regulamento Específico de Competição. Consta da súmula e relatório de arbitragem que a equipe do Ibrachina Futebol Clube deixou de cumprir regras da competição, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Informa que a placa de substituição apresentou avarias, dificultando seu manuseio. O regulamento especial no artigo 28 diz que o clube mandante deverá cumprir todas as exigências legais e regulamentares de sua exclusiva responsabilidade e providenciará notadamente, inciso 10º, placa de substituição. Diante disso, a Ibrachina não tem antecedentes. A agremiação do Esporte Clube Suzano do ECOS já foi punida, então ela tem já é reincidente. O relatório aqui relatório de jogo traz as mesmas menções apontadas acima. Esse é o relatório. É o doutor Fábio que vai fazer do ECOS. Tem uma defesa aqui, não? Ah, tá. Então, tem prova de não produzir, né? Ok. Então faz a sua, doutor. Depois eu faço a leitura aqui. Perfeito. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde. Desculpa, só ver se o doutor Procuradoria quer se manifestar, não? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Com relação ao atraso do ECOS, somente gostaria de pleitear a aplicação da tabela e gostaria de solicitar também que não fosse aplicada a reincidência, visto que a reincidência que consta aqui, ela já é de quase um ano e, principalmente, não é específica. É do artigo 191, né, como descumprimento de regulamento, mas não é do 206. Então, solicitaria somente a aplicação da tabela sem o acréscimo da reincidência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Eu vou ler aqui, então, a defesa do Ibrachina Futebol Clube. Se tivesse a petição, mas tinha um pedido de adiamento. Denúncia apresentada pela Procuradoria, transcreve a letra do regulamento que foi infringido. O Ibrachina utiliza a placa de substituição em todas as competições de disputa da Federação Paulista de Futebol, nunca tendo sido objeto de qualquer nota por parte da equipe de arbitragem ou demais membros.
Como essa placa possui 2 lados funcionais, a avaria mencionada na súmula teria dificuldade no manuseio mínima, conforme se observa abaixo, diante da pequena malfuncionalidade dos parafusos desse lado da placa. Permanece funcional em seus lados. Como se disse, a aplicação de sanção voltada a eventuais cumprimentos. Então, a agremiação pede aqui que seja absolvido o Ibrachina e, caso não seja entendimento, seja substituído pela pena de advertência. Em vez da pequena gravidade, nós temos o artigo 191 do Código, bem como seja considerada a primariedade do denunciado, nós temos o artigo 180. Subscreve aqui a doutora Helena Restel Meireles da Silva. Bom, vamos lá. Primeira denúncia da agremiação do ECOS, que o doutor Fábio fez a defesa. Doutor, se manifesta. Só com relação assim, à defesa do Ibrachina, de fato, a Procuradoria entende que o Ibrachina tem razão. Ele não inferiu no artigo do REC, porque ele apresentou a placa. Eu acho que isso aí se enquadra numa situação de caso fortuito ou força maior. Não existe má fé da equipe. Na minha concepção, existe uma placa lá. A placa foi utilizada. Se a placa apresentou um problema, de fato a equipe tinha a placa. E aí não é que eles apresentaram qualquer tipo de coisa. Não é que eles apresentaram uma placa que nenhum número funcionava. Se a placa teve um pequeno defeito, eu entendo que o clube de fato provou aqui que não houve uma infração ao REC, mas sim um problema que pode acontecer com uma chuva que adia um jogo. Que na minha concepção também... Exato, é a compra de uma placa nova. Então eu entendo que o clube tomou as providências necessárias para, ao menos, evitar uma punição. Mas, enfim, é a minha opinião. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Fred, pelas observações. Eu vou, com relação ao REC aqui na questão do ECOS, pela defesa do doutor Fábio, eu não tenho como afastar a pena, eu entendo as observações da defesa. Todavia, eu costumo dizer aqui que o médico é uma prestação de serviço, a agremiação, então existe um contrato de prestação entre a agremiação, e isso não pode influenciar no nosso julgamento aqui, até porque o eventual nexo de causalidade não modifica a nossa análise aqui, porque a nossa análise é diretamente com a agremiação. Eu vou aplicar a pena tal como prevê o regulamento, doutor Fábio. A pena de 10 minutos, daria aqui no regulamento 150, né? Só que eu já até discuti, a semana passada falei sobre a questão do regulamento, porque se você faz o 150, ele já contém o 182, só que então se ele contém o 182, ele não é 150, é 300. Se ele é 300, ele já é o feminino. Então eu acabo infringindo. Eu vou aplicar para não atentar para a justiça, aplicar o que é justo, o que eu acho razoável e justo, que é aplicar a pena mínima de R$100 por minuto. Então daria a mínima de 10 minutos, é isso, né? Seria R$1.000, com a dobra R$2.000, ok? Com relação à questão do Ibrachina, eu concordo aqui com a doutora Procuradoria, o doutor Fred, esposa aqui. Aqui fala que acho que o descumprimento seria não trazer a placa de substituição. É como eu alegar que há problema no sistema aqui. Eu tenho certa dificuldade, às vezes, para operar. Eu não posso dizer aqui que o sistema não funciona simplesmente porque eu não consegui fazê-lo funcionar, né? E pelo que eu vi aqui, ele disse que tive dificuldade no manuseio. Dificuldade no manuseio não é defeito, não é inaptidão para uso. Então, eu vou absolver a agremiação nesse particular. Então, fica absolvida a agremiação do Ibrachina 191 e R$2.000 para a agremiação do ECOS. Doutora Maria Fernanda, como vota? Eu parabenizo o voto e acompanho integralmente pelos mesmos fundamentos. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Como vota, doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto de Vossa Senhoria. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Então, encerrado o processo 448. Vamos dar início ao processo 495. Relatora, doutora Maria Fernanda Saad. Obrigada, presidente. Gostaria só de registrar aqui a presença da doutora Caroline Olim, filha do nosso ilustre presidente. Seja bem-vinda, doutora. Processo 495 de 2024, Paulista Sub-20, partida entre Aguaí e Guaçuano. Então, consta na súmula da partida que o atleta Vitor Hugo Andrade da Cruz, da equipe do Guaçuano, foi expulso com cartão vermelho direto por
expulso diretamente após o término da partida por se dirigir ao seu adversário de número 15, senhor Otávio Mausch, com os seguintes dizeres, aspas, vai tomar no seu cu. Consta ainda na súmula da partida que o atleta amador Otávio Mausch, da equipe do Aguaí, foi expulso após receber cartão vermelho direto por, após o término da partida, por se dirigir ao seu adversário de número 8, senhor Vitor Hugo Andrade da Cruz, chutando suas pernas e dizendo, aspas, vai tomar no cu, fecha aspas. Consta ainda na súmula da partida que o atleta amador Pedro Henrique Jesus Alves Mariano, da equipe do Guaçuano, foi expulso após receber cartão vermelho direto por atingir com uma entrada, com a trava da chuteira, com uso de força excessiva, a perna de seu adversário de número 6, senhor Valdomiro Francisco da Conceição Júnior, na disputa de bola. O atingido continuou na partida. Finalmente, consta na súmula da partida que o atleta amador Pablo Henrique da Silva Valentim, da equipe do Aguaí, foi expulso após receber segundo cartão amarelo por praticar conduta antidesportiva, conforme relatado pelo árbitro. Expulso por dupla advertência por cartão amarelo. Primeira advertência por calçar seu adversário de maneira temerária. Segunda advertência por conduta antidesportiva ao chutar a bola em seu adversário que estava no chão com o jogo paralisado. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça denunciou o atleta Vitor Hugo Andrade da Cruz, da equipe do Guaçuano, como incurso no artigo 258, caput do CBJD, o atleta Otávio Mausch, da equipe do Aguaí, como incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, o atleta Pedro Henrique Jesus Alves Mariano, da equipe do Guaçuano, como incurso no artigo 250 caput do CBJD, e o atleta Pablo Henrique da Silva Valentim, da equipe do Aguaí, como incurso no artigo 258 caput do CBJD. Consta ainda a primariedade de todos os atletas mencionados e não há defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Temos palavra para produzir, doutora? Ok. Eu só vou passar... Quer falar alguma coisa antes? Não, eu só ia solicitar para fazer, eu faço a defesa e voto, não fica mais fácil como são Pode muitos? ser, sem problema. Não tem problema não. Pode fazer assim. Só passar a palavra da outra Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Posso? Pode. É porque eu estou verificando aqui e acabou... Tem um relatório do diretor da partida e parece que torcedores cuspiram nos jogadores da equipe visitante, então, que é o Guaçuano. Então, eu estou verificando isso aqui. Eu pedir para o João, depois do julgamento, retornar isso para a Procuradoria. Não sei se volta para o doutor Joel aqui, que é quem fez, ou se pode voltar para mim, que estou fazendo a sessão, não tem problema. Porque tem... Eu acho que tem uma... A gente até tem um problema aqui. Não podemos julgar, porque se julgar, vai transitar julgado. Ah, tá. Não, então eu acho que tem que Então, adiar. a gente tem que adiar. Então, Adia. tem que adiar, porque eu estou vendo aqui o relato. Enfim, não sei se agora você quer distribuir para mim ou para o doutor Joel, mas o fato é que a gente tem que denunciar aqui, porque cuspiram no... Ok. Então, retirar de pauta e fazer Tá, onde isso aí? Tá, assim, eu vi no relatório aqui, tem o relatório do diretor do jogo. Tá no processo aqui, ó. Não, então, é que eu tenho o processo completo, né? Então ele tá aqui, que não tem folha, deixa eu ver aqui. Tá depois da certidão de antecedentes, é no relatório do diretor do jogo. Não achei nada. Ah, tá no número 4 outros. Tá na segunda folha, página 2 de 3. Página 2 de 3. Não é a parte no começo, é a parte... Defende que disparou o cuspe em direção ao adversário. Ele colocou aqui? Ah, não. Se o doutor Joel falou, eu não vou alterar o entendimento dele. Então, se ele avaliou, achei que ele não tivesse avaliado, mas... Deixa eu ver. Desde o senhor Gudamante Aguaí, com base no relatório de toda a partida, no que diz respeito a tentativas de invasão, já visto que o lembrado impediu de forma... Ah, não, mas então, é isso. Não, ele está falando da invasão, é que a segunda parte do relatório fala do cuspe. Cuspiu, Fala do cuspe. Do cuspe, eu acho... Porque eu também estava lendo a invasão e pensei... É que o mesmo... Não, é que o mesmo... Acho que o doutor já deve ter se induzido aí, porque o relatório começa falando da invasão que não aconteceu. Eu também comecei a ler pensando, isso aqui não vai alterar. Mas aí depois vem o cuspe, acho que falei, cuspiu, não dá. Então, esse processo foi retirado de pauta, então. Esse é o processo número 495. E vamos para o próximo da
da pauta foi adiado. Então Não, não acha, então, não acha, tava não acha razoável que nós façamos e depois faz uma outra denúncia? Na minha, é que eles estão. Ah, não, mas de qualquer jeito não adianta, né? Tá certo. De qualquer jeito prescreveu. Ok, já foi vai atingir a prescrição. Vamos julgar então, de qualquer jeito vai. Então vamos julgar. Se vai prescrever, Vamos vamos julgar tudo e. bem. Aí só faz parte. Não, porque são já é dia 11, vai dar 30 dias, não vai dar. E precisa de quanto tempo? Não, mas peraí. Mas a citação. Mas eu ia citar o seguinte, mas peraí. Eu sou advogado civil. A citação não interrompe a prescrição? Não? Não, mas não, eu não tô denunciado, não. Peraí, eu não tive nada a ver com isso. Peraí. Sim, mas. Não, mas é o seguinte, mas tudo bem, mas, por exemplo, se vier para mim eu fizer uma denúncia da amanhã na mão do João, dá tempo ou não? Não, mas assim, a questão é que o Vamos voltar para julgamento para evitar que haja prescrição. O doutor Fábio tem a palavra para a defesa. Façamos então por partes, como Vossa Excelência propôs. Não, fica à vontade, não tem problema nenhum. Aliás, obrigado, doutor João e doutora Paula, pelo alerta aqui, senão já íamos cometer um equívoco. Aí tem a conduta. Vamos lá, então, iniciando pelo Pablo Henrique do Aguaí, veio denunciado no 258 por ter chutado a bola, né? Foi um segundo amarelo, ele chutou a bola no adversário, ali como uma conduta antidesportiva. Atleta amador, primário, então eu peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. Acolho o pedido da defesa, segundo cartão amarelo, voto pela pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Como vota o doutor Carlos Alberto? Acompanho o voto, senhor Eu presidente. também acompanho por unanimidade, então. O Fábio tem a palavra. Obrigado, presidente. O segundo é o Otávio, cartão vermelho. Ele, ao término da partida, se dirigiu ao atleta Vitor, chutando suas pernas e dizendo, vai tomar no cu. Aqui veio denunciado no 254A, peço, por ser primário e amador, peço a aplicação da pena mínima 182 aplicado. Doutora Maria Fernanda. Eu voto pela pena mínima de 4 partidas, com a aplicação do 182, ficam 2 partidas. Doutor Carlos Alberto? Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Também acompanho 2 partidas. O doutor Fábio tem a palavra de volta. Vamos lá. Em terceiro, Pedro Henrique Jesus, cartão vermelho direto. Veio denunciado no 250 por uma falta aqui. O atingido continua na partida. É primário. Peço a aplicação da pena mínima 250 e, se não, a aplicação do 182. Doutora Maria Fernanda? Eu voto pela aplicação de uma partida no 250. Doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, acompanho a nobre relatora. Também acompanho, fica por unanimidade, então, a partida. Por último, posso falar? Tá, doutor. É que eu fui no automático aqui. O Vitor Hugo, denunciado 258. Aqui é estranho, porque a súmula, como ela não descreve mais ou menos o que realmente aconteceu, só diz a conduta, não dá para a gente entender. Seria importante entender quem que foi primeiro, né? O Pablo, que deu o chute no adversário, né? No Vitor. E aí o Vitor acabou xingando aqui, falando vai tomar no seu cu. No entanto, é primário, também amador. Peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão e advertência. Doutora Maria Fernanda? Voto por uma partida, presidente.
Obrigado, doutor Maria Fernanda. Doutor Carlos? Acompanho, senhor presidente. Também acompanho unanimidade também. Encerra-se assim o processo número 495. O próximo processo da pauta é o processo 496, mas eu acho que ele tem uma questão semelhante ao processo anterior, tanto em um evento que aconteceu no estacionamento, mas esse também é 17 de maio, também vai prescrever, né? Então vamos lá embaixo a ocorrência, no momento das arbitragens. Não, tá aqui, juiz safado, vocês são ruins pra caralho. Eles estão chegando à arbitragem, na realidade. Mas foi torcedor? Foram torcedores que pegaram Não, os mas peraí, árbitros. salvo engano, se for um caso meu, foi isso que eu entendi. Falei, torcedor xingando. Se é um jogo pelo propensão, ele viu a situação, fez a arbitragem, passou pelo lugar em frente. É isso, exatamente, é isso. É isso, exatamente. Aí eu falei, isso aí. Na hora eu li, eu falei, não, vou fazer o quê? Porque você- Foi o que eu pensei, ele entra no estádio e xinga, mas aí tem que. É isso mesmo. Foi- Bom, sigamos então. Esse foi dolosamente Eu- condenado, eu entendi. É fato ativo, isso aqui. Não, tranquilo. Tranquilo. Vamos então, processo 496, a partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-20. As agremiações são Nacional e Brasília Futebol Clube. A denúncia da outra procuradoria atinge aqui o senhor Murilo Henrique Pereira Camilo, no artigo 250 do Código, da equipe da agremiação do Nacional. O relatório do árbitro é que, por após ter sido advertido anteriormente, pelo motivo de atingir seu adversário com o braço no rosto de maneira temerária, praticaram uma nova ação temerária, atingindo as pernas do seu adversário número 8, o senhor João Pedro de Sá Mendonça, na disputa de bola. O jogador atingido nesse setor de atendimento médico, mas retornou para a partida. Denúncia no 250. Próximo jogador, também do Nacional, Matheus de Oliveira Moreira. O árbitro diz que ele foi expulso por após o término da partida, se dirigiu em minha direção, seguindo as seguintes palavras. Abre aspas. Vai se fuder, você é mal intencionado, seu arrombado. Fecha aspas. Informo que ele teve que ser contido pelos seus companheiros e policiamento. Ressalto que me senti desrespeitado e ameaçado. O terceiro denunciado é o senhor Honorato Jorge Saran. Está no artigo 258B e 258, parágrafo 2º, inciso 2, ambos do Código Nacional, da equipe do Nacional. O relato do árbitro diz, por ter sido advertido anteriormente o cartão amarelo pelo motivo de discordar das decisões da arbitragem com palavras e ações, sair de sua área técnica para contestar as decisões da equipe de arbitragem de maneira assintosa. Informo que após sua expulsão, invadiu o campo de jogo, partindo em minha direção, dizendo as seguintes palavras. Você é um safado, mal intencionado. Fecha aspas. Com essa atitude, retardou o reinício do jogo, tendo que ser contido pelos jogadores de sua equipe. A quarta violação da agremiação do Nacional, está no artigo 206. Motivo, acréscimos devido à parada para a hidratação dos jogadores do primeiro tempo da partida. Substituições, avaliações médicas, entrada da maca no campo de jogo e perda de tempo em geral. Atraso no início da partida devido ao atraso na apresentação para a partida da equipe do Nacional. Diz que deu causa o atraso de 3 minutos para o início da partida. A agremiação nacional tem aqui um apontamento, até ela já é reincidente. O senhor Honorato José Saran não tem. O senhor Matheus de Oliveira Moreira também não as tem. Inclusive o senhor Murilo Henrique Pereira Camilo. Bom, tanto a súmula quanto o relatório aqui já foram superados. Há uma defesa aqui do senhor Murilo. Murilo Matheus e Honorato, e Nacional, tudo junto. Vem o relato dos fatos aqui. Diz que na realidade, não, aí fala aqui da identificação. Quer falar, doutor? Não passa a palavra, vou olhando aqui. Rapidamente, é só para, com relação ao denunciado, que é o técnico da equipe, o Honorato, eu acho importante destacar que ele foi denunciado tanto no 258 pela ofensa ao árbitro, como no 258B, e gostaria de requerer que ele seja punido pelas duas infrações, especialmente porque no caso do 258B não foi uma mera e simples invasão de campo, mas ele efetivamente atrapalhou o reinício de jogo. Então,
trouxe uma consequência para a partida, a invasão. Não foi uma mera e simples entrada em campo não autorizada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Fred. Bom, então, falando aqui do senhor Murilo, nesse sentido, o que ocorreu diante da análise concreta da situação foi que, enquanto a bola estava completamente sem possuidor, o senhor Murilo projetou suas pernas para o objetivo alcançado e obter a sua plena posse. Pois o senhor Murilo apenas visava a todo momento obter a plena e mansa posse de bola. Diferenciação de expulsão em cartão vermelho, traz uma tese aqui para discutir a questão da expulsão. Já falou aqui que em nenhum momento quis atingir. O atleta é réu primário, nunca foi punido. Então, o pedido é aquele mesmo da absolvição, advertência ou a pena mínima. Senhor Matheus, a defesa é praticamente a mesma. Disse que o contexto da partida pairava uma atmosfera de muita tristeza e descontentamento por parte da equipe nacional, tendo em vista que, mesmo tendo feito a partida melhor, o Ibrachina se atrasou, se sagrou vitorioso. Desculpe, se sagrou vitorioso. E o senhor Matheus e outros atletas foram ao encontro do árbitro após o apito final, buscando esclarecimentos quanto às ações dele durante a partida. E se em nenhum momento quis respeitar a equipe de arbitragem, e aí faz o mesmo pedido anterior, que é a aplicação da pena mínima, da absolvição ou da conversão em advertência. O senhor Honorato, esse é o treinador, é isso, né? Segundo cartão amarelo, que saiu da área técnica, então ele foi expulso, depois voltou para campo. A mesma coisa, fala que uma vez que o Nacional, teve uma partida muito superior, sofreu o segundo gol, liquidou o triunfo 2-1 em Brasília, no final do segundo tempo, que foi uma frustração, que logo após soltou o gol, o treinador ficou chateado, transtornado. Então diz que em nenhum momento ele quis mencionar nada que atingisse o árbitro. Diz que a invasão do gramado não aconteceu. Diz que ele é primário. E pede aqui a absolvição, a advertência ou a pena mínima. Nacional, aos 3 minutos. A agremiação já havia se atrasado devido à apresentação no campo de jogo. Esclarece que, como será abordado adiante, a iniciativa não foi responsável. Estava perfeitamente organizada para entrar em jogo, visando, contudo, atletas da agremiação que estavam se deixaram direcionar-se ao gramado, o membro da comissão de organização da partida pediu para que a equipe aguardasse até a devida autorização. Então, imputa aqui a responsabilidade à arbitragem que pediu para aguardar. Por fim, pede aqui também a pena mínima, a absolvição, a pena mínima ou conversão em advertência. Subscreve aqui o Dr. Breno da Costa Tanuri. Bom, analisando um a um aqui, o senhor primeiro, vamos começar pelo primeiro denunciado, deixa eu só aqui em cima do... O senhor Murilo é atleta amador, né? Aplicação, deixa eu só ver se ele tomou cartão vermelho direto. Ele é amador. Vou aplicar a pena mínima, então, convertida em advertência. Porque diz que o jogador não necessita de atendimento médico, é aquela questão do braço, como vota a doutora Maria Fernanda. Eu acompanho o voto, presidente. Doutor Carlos Alberto. O presidente acompanha o voto. Ok, o próximo atleta é o senhor Matheus de Oliveira Moreira. Ele também é amador? Não, Matheus também é atleta amador. Bom, ele xingou o árbitro aqui, vai se fuder, você é mal intencionado, seu arrombado, lá. Foi contido pelos companheiros ainda sendo que ser atleta amador. Eu aplico a pena de 2 partidas e, em função da benesse que ele faz jus, fica 1 partida. Como vota a doutora Maria Fernanda? Parabenizo e acompanho o voto, presidente.
Obrigado, doutora Maria Fernanda. Como vota, doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, são duas partidas e com... Já com benefício. Fica uma partida. Uma partida. Sim, ok, acompanho o voto do novo presidente. Obrigado. O senhor Honorato é o treinador que está no 258B e no 258. O primeiro é por ter tomado o cartão amarelo por discordar das decisões com palavras e ações. Sair da sua área técnica. Em tese aqui eu até absolveria pela questão de discordar da decisão da arbitragem com palavras e ações. Discordar é direito dele. O que ele não pode é desrespeitar. Mas considerando que ele sai da área técnica para contestar a decisão, então aí ele já comete uma infração. Então, em razão dessa infração, vou aplicar a pena mínima convertida em advertência no 258. No 258, é isso. No 258, desculpa, no 258B, né? Ah, tá, esse aqui é pela invasão, né? 258B, tá. Então tá bom. Aplicar a pena mínima convertida em advertência. Aí ele volta e xinga o árbitro, né? Quando ele volta e xinga o árbitro, aí eu vou aplicar a pena de... A agremiação o jogo, a partida é de agremiação... Só não olhei, é sub-20? Tá, então a pena de 2 partidas reduzida a 1. Não, vou pegar a pena de 2 partidas sem redução. Então fica o senhor Honorato Jorge Saran, apenas de 2 partidas sem redução. Como vota a doutora Maria Fernanda? Presidente, eu vou só divergir, mas a dosimetria vai ficar a mesma, porque eu votaria em uma partida para cada um dos artigos, sem a conversão em advertência, então totalizando 2 partidas. Ok, então eu vou retificar meu voto, para senão vai ficar confuso depois. Então fica, eu também acompanho a doutora Maria Fernanda, concordo com uma partida em cada artigo. Doutor Carlos, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator para fins de 2 partidas, uma para cada penalidade. Ok. O próximo é a agremiação, são 3 minutos, é 150, é isso, né? Dá 150, dá 450 mais a dobra, 900. Vai ficar R$900. Doutora Maria Fernanda, como vota? Acompanho, presidente. Doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, acompanho. Então tá, R$900. Finalizado o processo 496, então. Partimos agora o processo 497, relatoria incumbe o doutor Carlos Alberto da Silva. Doutor Carlos, por excelência, a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de iniciar minha relatoria, senhor presidente, só gostaria de destacar aqui a presença de 3 colegas aqui, a senhora Rita Pinheiro, doutoranda em educação lá na Universidade Metodista, filha dela, a doutora Tainã, advogada, e a senhora Cíntia Pinheiro, a família Pinheiro presente. Elas são de uma cidade muito perigosa, Caraguatatuba. Obrigado por terem comparecido. Serão bem-vindas sempre. Fiquem à vontade. São Sebastião. Fiquem à vontade. Senhor presidente, processo 497/2024, partida realizada no dia 18 de maio, entre a equipe do Bandeirante, Clube Atlético Bandeirante e o Comercial de Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o senhor Carlos Eduardo de Oliveira de Castro, Gandula, vinculado à equipe do Clube Atlético Bandeirante, por infração ao artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por provocar a torcida adversária com palavras e gestos. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem, que aos 85 minutos de jogo, o senhor Carlos Eduardo, Gandula, vinculado à equipe do Clube Atlético Bandeirante, foi expulso por provocar a torcida adversária com palavras e gestos. Não há apontamento de reincidência por parte do Gandula denunciado, tampouco houve apresentação de defesa escrita por parte do clube, senhor presidente. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Fábio, tem palavra para produzir? Doutor Procuradoria quer se manifestar, doutor Fábio? Só, senhor presidente, rapidamente, ressaltar que trata-se de um gandula provocando a torcida adversária, razão pela qual a punição deve ser exemplar acima dos 15 dias mínimos, razão de ser um gandula que está lá para repor a bola, a função dele não é provocar a torcida adversária. Obrigado, senhor presidente. E há, inclusive, uma observação, só complementando a informação de Vossa Excelência, a informação de que as torcidas não estavam separadas por uma fita, né? Então, assim, era absolutamente perigoso, doutor. Doutor Fábio tem a palavra para a defesa. Obrigado, presidente. O que chama a atenção nesse caso aqui da defesa é que a própria súmula, ao meu ver, ela não traz elementos que formem a presunção relativa de veracidade, né? Embora traga aqui que o árbitro ele faz constar que o senhor Carlos ele foi expulso por provocar a torcida adversária, né? Quando é algo subjetivo,
né? Como? Provocou como? Palavras? Que gestos? Né? Então, para formar uma convicção e formar, inclusive, a presunção relativa de veracidade, ao meu ver, essas palavras deveriam ter sido expostas e os gestos, para que realmente pudéssemos entender se foram gestos provocativos ou palavras provocativas, né, no caso, ou foi totalmente subjetividade com relação ao árbitro, né? Então, nesse caso, pela simples dúvida gerada, primeiramente eu pleitei a absolvição, mas caso os senhores entendam de forma divergente, peço que seja aplicada a pena mínima e não mais do que a pena mínima para o Gandula, de 15 dias, pela primariedade. Essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Doutor Carlos, sem a palavra para voto. Senhor presidente, parabenizo a defesa, a nobre procuradoria, pela sustentação, pela denúncia. Diante dos fatos trazidos pela súmula, e que, no meu modo de entender, pouco esclarecem o ocorrido, tais como, quais palavras foram ditas? Quais gestos foram feitos pelo Gandula? Ninguém sabe, não tem imagens, né? Pela falta de imagens ou sons, até algum áudio envolvendo os fatos narrados pela arbitragem, e não desprezando o princípio da veracidade relativa da própria súmula e da primariedade do denunciado, mais uma vez parabenizo a douta Procuradoria e a defesa, eu acolho os termos da denúncia e voto no sentido de aplicar a pena mínima de suspensão de 15 dias ao senhor Carlos Eduardo Gandula, vinculado à equipe do Clube Atlético Bandeirante, por infração ao artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota a doutora Maria Fernanda? Parabenizo o voto do nobre relator e acompanho pelos mesmos fundamentos. Eu também acompanho, fica por unanimidade a pena de 15 dias ao Gandula. Sigamos aqui, próximo processo da pauta. É o processo 498, é isso? 498, a relatoria do doutor Carlos Alberto da Silva. Senhor presidente, processo 498 de 2024, partida realizada em 25 de maio, entre as equipes do Grêmio Novo Horizontino e Marília pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta amador Paulo Gabriel Cavalcante Souza, do Grêmio Novo Horizontino, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por ter sido punido com 2 cartões amarelos na mesma partida. Consta na súmula da arbitragem que o atleta Paulo Gabriel Cavalcante, do Novo Horizontino, aos 78 minutos de jogo, foi punido com o cartão amarelo por praticar uma ação temerária. Consta ainda que aos 92 minutos de jogo, o mesmo atleta foi punido com o segundo cartão amarelo por ter calçado as pernas do seu adversário número 13, de maneira temerária na disputa da bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico. Não há registro de reincidência por parte do atleta, que consta na sua inscrição junto à Federação Paulista como amador. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta, tampouco por parte da equipe do Grêmio Novo Horizontino. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Tem prova a produzir, doutor? Sem provas, presidente. Doutor Procuradoria quer se manifestar? Ratifica o termo da denúncia. Doutor Fábio tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se aqui de um 250, segundo cartão amarelo. O atleta é primário, menor de idade, então temos a atenuante aí da menoridade. Peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Carlos, tem a palavra para voto. Senhor presidente, parabenizar a defesa. Diante dos fatos trazidos pela súmula, e seguindo o entendimento jurisprudencial desta comissão, eu voto nesse sentido de aplicar a pena mínima, conforme peticionado aí pela defesa, de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta Paulo Gabriel, do Novo Horizontino, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, com a conversão em advertência.
Obrigado, Esse é o doutor. voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Com o voto, doutora Maria Fernanda. Acompanho, presidente. Também acompanho, então fica por unanimidade a pena mínima convertida em advertência ao atleta. Vamos agora para os... Hã? Próximo processo da pauta, processo 499, a relatoria da doutora Maria Fernanda Saad. Obrigada, presidente. Processo 499 de 2024. Paulista Sub-17, partida entre Linense e AEA Araçatuba. Consta na súmula da partida que o atleta Vitor Hugo de Moraes Florencio, da equipe do AEA Araçatuba, foi expulso após desferir um tapa no seu adversário, fora da disputa de bola, em atitude que, apesar de não possuir o peso necessário para ser enquadrada no artigo 254-A, configura grave atitude antidesportiva. Relato do árbitro. Após sofrer uma falta ao seu favor, o mesmo desferiu um tapa em seu adversário, senhor Fábio Barbosa Jandrecis Filho, número 7 da equipe do CA Linense. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Vitor Hugo de Moraes Florencio na pena prevista no artigo 258 do CBJD. Consta ainda a primariedade do atleta, segundo a certidão de antecedentes. Segundo a súmula, essa expulsão se deu com o segundo cartão amarelo. E esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Fábio tem prova de produzir, não? Sem provas, presidente. Doutor Fred ratifica o termo da denúncia? Ok, doutor Fábio tem a palavra para defesa. Obrigado, presidente. Analisando aqui a súmula nesse caso, a gente vê que o atleta ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, né? Então, a atitude aqui do tapa no adversário, pelo próprio árbitro, foi considerado como um ato hostil ali, ou desleal. Mas, né, eu entendo que nesse caso seria até tipificado pelo 250, né? Como um ato hostil ou desleal, né? Não entendo como agressão, também como assim a da outra procuradoria, o Dr. Fred, mas peço a desclassificação do 258 para o 250, peço também a fixação da pena no mínimo legal com a possível conversão em advertência, entendendo que foi um segundo cartão amarelo, né, baixa gravidade e pela primariedade, e o atleta também é amador e menor de idade, então possui aí várias atenuantes, é o pleito da defesa. Obrigado, doutor Fábio. Passa a palavra à doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Parabenizar o doutor Fábio, a defesa. Entendo aqui realmente, apesar de ser um tapa desferido, né, e após uma falta, pela aplicação do segundo cartão amarelo, entendo que o árbitro, no momento, entendeu por não tão gravosa essa atitude. No entanto, apesar de ser segundo cartão amarelo, e foi um tapa desferido. Então, eu vou votar por uma partida, e nesse caso, diferentemente do que temos julgado nesse tipo de caso, não converter em advertência. É como voto, presidente. Obrigado, doutora. Então fica 2 partidas convertidas para uma. Mas ainda... já está com o ordenamento aplicado, ok. Doutor Carlos Senhor Alberto. presidente, entendo que o cartão e a súmula estão antagônicos, né? Colocar na súmula que o atleta deu um tapa e aplicar o cartão amarelo, segundo o cartão amarelo. Então eu peço vênia, eu acompanho o voto da relatora, apenas na dosimetria da pena eu peço vênia, convertendo uma partida em advertência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu vou acompanhar o voto revisor, também tem essa impressão. E observando o doutor Fábio pediu a aplicação de... Ele tem várias
várias atenuantes. Então fica a pena mínima convertida em advertência por maioria. Era o 258, né? Então, processo 499 encerrado, partimos agora do processo número 500. Esse é o doutor Carlos Alberto, quando estiver disponível, apto à leitura, fique à vontade, doutor. 500. Sem problema. Já voltou a estar disponível. Já. Senhor presidente, processo de número 500 de 2024. Partida realizada em 25 de maio entre o Red Bull Bragantino e o Esfera Futebol Clube. Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta amador Henrico Velanich Burgarelli Bonfim da Silva, do Red Bull, por infração ao artigo 250, por ter sido punido com 2 cartões amarelos na mesma partida. Consta na súmula da arbitragem que o atleta Henrico, do Red Bull Bragantino, aos 45 minutos de jogo, foi punido com o cartão amarelo por atingir com o braço de forma temerária o pescoço de seu adversário na disputa de bola. Consta ainda que aos 49 minutos de jogo, o mesmo atleta foi punido com o segundo cartão amarelo por impedir um ataque promissor de seu adversário. Não há registro de reincidência por parte do atleta, que, como consta na sua inscrição junto à Federação Paulista de Futebol, é amador. Houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta, senhor presidente. Doutor Carlos, doutor Procuradoria, quer se manifestar? Não. Obrigado, senhor presidente. Ratifico os termos da denúncia. Doutor Carlos tem a palavra, então. Senhor presidente, a defesa escrita do atleta, o defensor constituído Dr. Guilherme Consul, ele pugnou pela absolvição do denunciado por ausência de conduta típica, uma vez que o lance é um claro exemplo de situação normal e corriqueira. Diante das argumentações defensivas, pugnou pela absolvição do atleta denunciado. E caso não seja esse o entendimento dessa comissão, que o denunciado tenha a sua penalidade convertida em advertência conforme artigo 250, parágrafo 2º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pugnando ainda subsidiariamente pela aplicação do artigo 182, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Segue para o voto, senhor presidente? Vontade, doutor. A palavra Ok. para voto também, inclusive. Diante dos fatos trazidos pela súmula, segundo o entendimento jurisprudencial dessa comissão, antes de votar, eu ressalto apenas o seguinte, né? A defesa, apesar da defesa ter solicitado tratar-se de um lance normal e corriqueiro, senhor presidente, no meu modo de entender, não significa dizer que se trata de uma atitude tolerada por esta corte, motivo pelo qual voto no sentido de aplicar, sim, a pena mínima de suspensão de uma partida, pena mínima de uma partida de suspensão, pela conduta do atleta Henrico, por infração ao artigo 250, com a conversão e advertência conforme solicitado pela defesa. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como voto, doutora Maria Fernanda? Acompanho, presidente. Também acompanho por unanimidade, então, a pena mínima convertida em advertência. Próximo processo da pauta, processo 501. Doutora Maria Fernanda Saad, a relatora. Vossa Excelência, a palavra, doutora. Obrigada, presidente. Processo 501 de 2024, Paulista Sub-20, partida entre AA Portuguesa e Mauense. Narra a súmula da partida que o denunciado João Vitor Fernandes de Gouveia, da equipe do Mauaense, recebeu o segundo cartão amarelo após praticar ação temerária atingindo o jogador adversário. Relato do árbitro. Primeiro cartão amarelo por ação temerária aos 13 minutos. Segundo cartão amarelo por ação temerária aos 42 minutos. Informa ainda que na segunda advertência, seu adversário de número 11, o senhor Júlio Gabriel da Silva, precisou de atendimento médico e o mesmo permaneceu em campo de jogo. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta João Vitor Fernandes de Gouveia na pena prevista no artigo 250 do CBJD. O atleta é primário e não há defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Fábio tem provas a Sem produzir? provas, presidente. Doutor Fred, ratifica os termos da denúncia? Ratifico os termos da denúncia, senhor presidente. Ok. A palavra é de Vossa Excelência. Obrigado. De forma breve,
segundo cartão amarelo, atleta amador, primário, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Fábio. Devolvo a palavra à doutora Maria Fernanda para voto. Obrigada, presidente. Apesar de constar que o atleta atingido recebeu atendimento médico, o próprio árbitro entendeu tratar-se de um lance de baixa gravidade ao aplicar segundo cartão amarelo. Então, acolho o pedido da defesa e voto por uma partida convertida em advertência. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Como voto, doutor Carlos Alberto. Senhor presidente, acompanho o voto da nobre relatora. Eu também parabenizo e acompanho por unanimidade a pena mínima convertida em advertência. Encerra-se assim o processo 501. Seguimos o processo 502, cuja relatoria compete ao doutor Carlos Alberto da Silva. Processo 502, senhor presidente. Partida realizada em 25 de maio, entre Comercial e Sertãozinho, Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciada a equipe do Comercial, por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atrasar o início da partida devido à ausência do médico na ambulância do estádio. Consta na súmula de arbitragem que a equipe mandante, ou seja, do Comercial, provocou atraso de 5 minutos para o início da partida por falta de médico na ambulância. Vale destacar, senhor presidente, que a equipe do 15 de abril foi punida em 6 de fevereiro, por infração também ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por partida realizada em 24 de maio de 2024. Não houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe denunciada. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Tem palavra produzida, doutor Fábio, não? Doutor Procuradoria quer se manifestar? Não, obrigado, senhor presidente. Até fazendo uma ode ao doutor João Zanforlin, essa procuradoria não vai discutir com o relógio. Obrigado, senhor presidente. Ok. Doutor Fábio tem a palavra. Pleiteio a aplicação da pena mínima, então. Ok, doutor Carlos Alberto tem a palavra de volta para proferir o Senhor voto. presidente, diante da denúncia apresentada pela douta Procuradoria e o pedido da defesa, bem como da reincidência específica praticada pela equipe denunciada, eu voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 1.500, resultado do valor de R$ 150, multiplicado pelos 5 minutos de atraso, que resultaria em R$ 750, que resultou, multiplicado por 2 pela reincidência específica, pelo cometimento da infração do artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. A aritmética confere. Parabéns, doutor Carlos. Doutora Maria Fernanda. Parabenizo e acompanho, presidente. Também acompanho unanimidade de R$ 1.500. Dá discussão, né? Mas não vamos discutir. 503 é o próximo processo. A relatoria, doutora Maria Fernanda Saad. Vossa Excelência, a palavra, doutora. Obrigada, presidente. Processo 503 de 2024, Paulista Sub-20, partida entre São José Esporte Clube, SAF, e CA Josense. Consta na súmula da partida que o denunciado recebeu cartão vermelho direto após atingir o seu adversário fazendo uso de força excessiva. Então, o infrator é Adenilson Ferreira Júnior, da equipe do Josense, e o relato do árbitro é: pisou com as travas da chuteira na panturrilha direita de seu adversário, Isaac Mateus Correia dos Santos, 10, da equipe de São José Esporte Clube SAF, com uso de força excessiva na disputa de bola. O jogador foi atendido em campo e o mesmo permaneceu na partida. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça denunciou o atleta Adenilson Ferreira Júnior na pena prevista no artigo 254 do CBJD. O atleta é primário, amador, e esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Fábio tem palavra para produzir, não? Ok, doutor Fred. Ratificamos a denúncia, senhor presidente. Doutor Fábio tem a palavra para voto, para a defesa. Obrigado, presidente. É um caso aqui, claro, de jogada violenta com força excessiva, como a própria súmula descreve. Porém, cartão vermelho direto, o atleta é amador e dessa forma eu pleitei a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência, já que o próprio artigo faculta, né, em caso de baixa gravidade, e vejo que, embora seja um caso de 254, né, jogada violenta, foi de baixa gravidade, né, principalmente um pisão ali na panturrilha na disputa de bola. Né, ainda se fosse um ato mais gravoso, como um carrinho, né, vejo que nesse caso, dentro do 254, que é a jogada violenta, vejo que
possa caber aí a faculdade da conversão em advertência. Então, esse é o pleito da defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutora Maria Fernanda tem a palavra. Obrigada, presidente. Peço vênia aqui para divergir do nobre defensor. Entendo de alta gravidade. O atleta atingido, nesse caso, necessitou de atendimento médico e com as travas da chuteira na panturrilha poderia ter tido um desfecho ainda pior. Além de tudo, foi um cartão vermelho direto, então o árbitro que estava ali a par do lance também entendeu de alta gravidade. Dessa forma, eu vou votar por uma partida, presidente. Na realidade, ficariam duas, mas com a aplicação do 182, fica uma partida. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabéns pelo voto. Doutor Carlos Alberto, como vota? Senhor presidente, eu vou acompanhar a nobre relatora. Também acompanho e parabenizo. Fica a pena de 2 partidas convertida a 1. Encerrar o processo 503. Seguimos a ordem da pauta, processo 504. O relator sou eu, é isso, né? Ok. Vamos suspender por uns 2 minutinhos e já volto, ok? Mas eu preciso ir ao banheiro.
Vamos seguir a pauta aqui, agradecendo a todos aí pela compreensão, pelo recesso que nós pedimos aqui. Processo 504. É uma partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-15, envolve as agremiações do Rio Claro e do Independente. A doutora Procuradoria traz aqui infração cometida pela agremiação do Rio Claro. Ela está capturada no artigo 205, acumulado com artigo 25, parágrafo 2º e 27, inciso 1 do Regulamento Específico de Competição. Tinha essa denúncia do doutor Joel? Parabenizar mais uma vez, adoro isso aqui, tem que colocar exatamente a capitulação inteira. Isso aqui é muito bom para a gente ter discernimento do que a gente está julgando. Parabéns, doutor Joel. O motivo é atraso de 43 minutos no início da partida devido à chegada com atraso de 42 minutos do médico da equipe mandante. Acréscimo devido a substituições, atendimento médico aos atletas e entrada da maca em ambos os tempos. Aqui a súmula, abre aspas, atraso de 43 minutos no início da partida devido à chegada com atraso de 42 minutos de jogo do médico da equipe mandante. O artigo 25 do Regulamento Específico de Competição diz que é obrigatório, no parágrafo 2º, é obrigatório para cada clube a presença de um médico no local destinado a banco de reservas. O 27 diz que, além dos motivos previstos no Regulamento Geral de Competições, constituem motivos para uma partida não se iniciar ou após iniciada ser declarada suspensa ou encerrada antecipadamente pelo árbitro. Inciso 1. Ausência de médico do banco de reserva de cada clube. Também há uma denúncia com infração cometida pelo senhor Luiz Roberto de Souza Caetano, ela está no artigo 258, também é da agremiação do Rio Claro. E o fato é que consta na súmula e relatório de arbitragem que o maqueiro da equipe do Rio Claro, o senhor Luiz Roberto de Souza Caetano, foi expulso por conduta antidesportiva, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Informo que aos 62 minutos de jogo, expulsei o maqueiro da equipe, o senhor Luiz Roberto de Souza Caetano, por carregar seu adversário de forma inadequada. Ele está no 258. A outra conduta é da agremiação do Rio Claro, está no artigo 91, acumulado com o artigo 10º, inciso 4 do Regulamento Geral de Competições. Agremiação Rio Claro, consta o relatório do diretor da partida que a equipe do Rio Claro deixou de cumprir regras da competição, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas, limpeza. Informa que os lixos, tanto do banheiro quanto da sala de arbitragem, estavam cheios de papel e copos de plástico, e na área do chuveiro tinha fezes no chão. Foi conversado com o responsável, o senhor Ivan Camargo, sobre o problema, e ele se prontificou a enviar o pessoal da limpeza para limpar o local. Logo após o comunicado ao senhor Ivan Camargo, uma equipe de limpeza limpou e higienizou todo o vestiário. Banheiros. Os lixos estavam cheios de papel. Foi conversado com o responsável, o senhor Ivan Camargo, sobre o problema, e ele se prontificou a enviar o pessoal da limpeza para limpar o local. Logo após o comunicado ao senhor Ivan Camargo, uma equipe de limpeza limpou e higienizou todo o vestiário. Chuveiros. A área de chuveiro estava suja e tinha fezes no chão. Foi conversado com o senhor, com o responsável, o senhor Ivan Camargo, sobre o problema. Ele se prontificou a enviar o pessoal da limpeza para limpar o local. Logo após o comunicado ao senhor Ivan, uma equipe de limpeza limpou e higienizou o vestiário. O regulamento diz no artigo 10 que compete ao clube detentor do mando de campo, inciso 4, proporcionar vestiário aos atletas da equipe de arbitragem em plenas condições de uso. Plenas condições de uso. Não há, o senhor Luiz Roberto aqui, ele não tem antecedentes. O Rio Claro. Como é que o Rio Claro não tem, depois tem? O Rio Claro não tem, e aqui embaixo ele tem. Rio Claro, será que são dois Rio Claros? Agora não. Não, peraí. Então, na Rio Claro Futebol Clube. Tem punição no 206, 203, 206. Deve ter dito. Aqui, ó, tá vendo? A errada tá a certidão que não teria antecedente. Aqui, ó. Foram 5 punições. Acho eu. Tá na folha, quer ver? 9 do processo. Estranho. Como tem um monte de infração assim, detalhada, imagino que a certidão errada seja que não tem antecedentes. Bom, até que nós averiguemos aqui, eu vou seguir. Tem um relatório de ocorrências aqui. Já foi relatada a questão aqui do lixo, né? E tem aqui, informa que a partida iniciou com atraso devido à falta de médico da equipe mandante Rio Claro. Foi informado pelo dirigente, senhor Ivan, que foi realizada a contratação de 2 médicos junto à empresa Serena Remoções, responsável pelas ambulâncias. Porém, a empresa disponibilizou apenas o médico da ambulância.
foi contratado um novo médico para ficar responsável pela equipe, que chegou ao estádio 9 horas e 42 minutos e a partida deu início às 9 horas e 43 minutos. A questão do lixo está aqui mencionada. A súmula vem aqui. Tem? Não tem? Não, não tem defesa. Realmente não tem defesa. Então, não tem prova, doutor Fábio. Não temos provas, então, né? Ok, o doutor Fred quer se manifestar? Não, obrigado, senhor presidente. Vou ratificar os termos da denúncia do doutor Joel. Aproveitar para parabenizá-lo também, já que estamos falando sobre esse assunto. Obrigado. Um abraço, doutor Joel. Doutor Fábio tem a palavra. Forte abraço, doutor Joel, também. Questão. Obrigado, presidente. Iniciarei, então, pela defesa do senhor Luiz Roberto de Souza, Maqueiro, aqui pela ordem que está na pauta. Ele veio denunciado no 258, justamente por, de acordo com o árbitro, carregar seu adversário de forma inadequada. Ele é um maqueiro. Mais uma vez aqui, entre o caso da subjetividade, como que ele carregou de forma inadequada? Né? É inadequado para quem? Para o árbitro ou para todo mundo? Né? E assim, não tem no regulamento, salvo engano, uma forma adequada de você carregar alguém. Né? Eu acho que até se tivéssemos um vídeo aqui da forma que carregou, né, para a gente poder discernir sobre essa inadequação, né? Então, nesse caso, eu entendo que a súmula, né, nessa parte, é inepta, né? Então, não traz a formação da presunção relativa de veracidade. Então, eu peço primeiramente a absolvição do maqueiro, nesse caso, mas, caso os senhores entendam de forma divergente, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Posso seguir? Os senhores que sabem. Um a um, então, aproveitar que Vossa Excelência fez a defesa do... Deixa eu só pegar ele aqui. Luiz Roberto de Souza Caetano, né? O Maqueiro, então, eu coaduno com a exposição da defesa, também acho curioso essa questão da inadequação, né? Porque a inadequação é uma questão subjetiva, cada um tem eu posso usar o computador de ponta cabeça aqui e achar que eu enxergo melhor de uma forma diferente. Se ele me traz aqui elementos dizendo que ele não carregou, ou que caiu, ou que machucou o atleta, desculpe, a gente pode até discutir essa questão aqui. Mas como é que eu vou discutir uma inadequação? Eu não achei que estava correto a forma dele carregar, então tem que trazer. Quando a arbitragem deixa de trazer os elementos suficientes para que nós apenemos aqui da forma adequada, não dá para punir. Eu não tenho como punir alguém se eu não tenho elementos. Só dizer que não carregou da forma adequada não diz nada. Carregou como? Pelo braço? Não foi na maca? Colocou nas costas? Não tem como saber. Eu vou absolver o senhor Luiz Roberto de Souza Caetano e passo a palavra à doutora Maria Fernanda para voto. Eu acompanho pelos mesmos fundamentos, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Carlos? Senhor presidente, só para acrescentar, maqueiro no mínimo são dois, né? Sim. Se houve um efeito, foi dos dois. Os dois carregaram inadequadamente. Tem dois carregando. Ou um carregou certo e o outro carregou errado. Ou carregou nas costas. Não sabe. Um jogou nas costas. Nos traz problema esse tipo de relato na súmula. Não tem informação suficiente. Eu acompanho o voto do nobre relator, parabenizo e parabenizo também a defesa. Obrigado, doutor Carlos. Então, por unanimidade, absolvido o senhor Luiz Roberto de Souza Caetano. Doutor Fábio, tem a palavra para a nova defesa. Obrigado, presidente. Seguindo, então, com relação à denúncia do Rio Claro, no 191, com relação à limpeza, né, dos banheiros. Eu entendo que aqui a súmula, tanto o relatório do diretor da partida, quanto a súmula, aliás, é o relatório, né, que traz. A súmula não fala nada sobre os vestiários. Então, somente com relação ao relatório. É muito delicado você afirmar que pela questão da sujeira ali, no caso, o clube não entregou plenamente, de forma plena, né, para o uso. Por quê? Porque o clube pode ter entregue limpo, só que na transição, alguém usou ali de forma talvez até inadequada ou teve alguma necessidade um pouco mais delicada ali no chuveiro, né, urgente, e o fato de estar sujo
não vejo como algo que impossibilite de forma plena o uso, né? Diferentemente dos casos que nós vemos, quando o chuveiro não está funcionando, né? Ou não tem luz no vestiário da arbitragem, né? Mas o principal aqui no caso é que o clube prontamente resolveu a situação, né? E é claro aqui o diretor ele enfatiza que prontamente o clube mandou a limpeza, que foi limpo, higienizado para uso da arbitragem. Então não teve maiores prolongamentos aí desse caso, né? E de forma que eu peço primeiramente a absolvição da agremiação nesse caso com relação ao 191, se não a conversão da pena da pena mínima em advertência. Obrigado, doutor Fábio. Eu vou acolher a tese de defesa também pela questão, mas eu vou aplicar a pena de advertência, converter em advertência. Dá para converter no 91? Dá, né? Eles não têm advertência em 6 meses. Não, não, digo no 91, cabe advertência sim, no 91, sim. eu não tenho aqui. É possível. Só para não fazer uma besteira aqui. Eu vou pegar aqui para vocês. Ok, eu só vou fazer isso para uma questão da sanação do problema, né? O delegado ele chega antes da partida ocorrer e chama as pessoas, quem de direito, para verificar, olha, tá limpo aqui, precisava limpar. É como a questão da placa. Essa placa não está funcionando. Peraí, tem uma outra aqui. Isso não vai afetar a partida. Isso foi sanado prontamente. Eu reconheço que deveria estar antes adequado, mas foi limpo, foi corrigido e ficou tudo tranquilo. Então, eu acho que a pena de advertência é o máximo que a gente pode aplicar aqui. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda para voto. Obrigada, presidente. Eu vou pedir vênia para divergir de Vossa Excelência. Apesar dos argumentos defensivos de que poderia ter ocorrido uma intercorrência nesse interim, é escrito na súmula que estavam cheios de papel, de copos plásticos, além das fezes no chão, que eu acho tanto quanto desrespeitoso. Então, lixos cheios não pode ter sido um intervalo tão curto. Por essa razão, eu vou votar pela multa de R$300. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabéns pelo voto. Como voto, doutor Carlos Alberto. Senhor presidente, peço vênia a Vossa Excelência, também corroborando com a fala da doutora Maria Fernanda. Eu entendo que quando o diretor da partida chega, já está no âmbito do jogo, já começou o jogo, já começou os preparativos para a partida. E o espaço destinado à arbitragem já tinha que estar em condições de recebê-los, o que não foi. É lamentável esse lixo cheio, foi um descaso, foi uma desídia do clube. Eu acompanho a doutora Maria Fernanda nos R$300, aplicando a sanção pecuniária ao clube. Ok, então fica só entender, já está. É isso que eu ia perguntar, ela já presidente. tem, ela era reincidente. Já está com reincidência? Já. Ele é reincidente Já ao mesmo tempo, no considerando- tempo tem a... Atenuantes e agravantes. Considerando só o Ok. 182, está considerado Tá, 182? Considerando que ele é reincidente, considerando a aplicação do 182. Tá. Então, R$300 pela infração. Doutor Fábio tem a palavra. A próxima. Obrigado, presidente. Então, com relação agora ao atraso, são 43 minutos, né? Aqui, pautado no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, né? Eu pediria que, nesse caso específico, a tabela não fosse considerada, né? A tabela de referência, que já é uma referência, então os senhores não são obrigados a aplicá-la. E pela proporcionalidade e razoabilidade, são 43 minutos num sub-15, eu pediria que a pena aplicada aqui nesse caso, não vou entrar no mérito do médico, porque realmente o clube acabou dando causa ao atraso, independente se a empresa não mandou o médico nesse caso, mas peço a aplicação da pena mínima de R$100 e não a de 150, e com a possível aplicação do 182 aí, levando, seriam R$4.300, aplicado o 182, desconsiderando, se bem que ele é reincidente específico, né? Com a possibilidade de aplicação do 182A,
eu pediria até, se possível, a pena mínima aquém do mínimo dos R$100. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio, parabéns pela defesa. Primeiramente, a multa é cabível, a questão da relação comercial contratual que eventualmente não, que consta aqui que ele tem a empresa Serena Remoções que não providenciou o médico. Se ela não providenciou, infringiu uma cláusula contratual qualquer que eles tenham lá, o repasse da multa provavelmente vai ser para essa pessoa jurídica. Eu não tenho como, eu vou fazer aquele mesmo entendimento que eu tive, que o cálculo está por uma questão de razoabilidade e justiça está equivocada, porque se eu dobro, eu vou chegar no feminino, eu não posso dobrar. Então, então o valor seria 300, já com a redução, 150. Não vou poder reduzir a 75, porque o mínimo é 100. Então, vou me fixar nos R$100. 42 minutos vezes 100, 4.200. Essa é a multa. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda para voto. Eu acompanho o voto, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Carlos Alberto. Presidente, mesmo entendimento com relação à ação de regresso do clube com a empresa contratada, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Então, 4.200. Encerrando assim o processo 504. Sigamos aqui para o processo 505. Relatoria, doutor Carlos Alberto da Silva. Doutor Carlos Alberto, vocês têm a palavra. Senhor presidente, processo 505, partida no dia 25 de maio, entre a equipe de Salto versus Colorado Caieiras, Campeonato Paulista Sub-15. Figura como denunciado o senhor Tiago de Matos Lourenço, técnico da equipe do Colorado Caieiras, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por desrespeitar a equipe de arbitragem. Consta na súmula que aos 92 minutos de jogo, o senhor Tiago de Matos Lourenço, técnico da equipe do Colorado Caieiras, foi expulso com cartão vermelho direto por, após uma falta contra a sua equipe, reclamar e gesticular assintosamente e excessivamente contra as decisões da arbitragem. Não há apontamentos de reincidência por parte do técnico denunciado e não houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe do Colorado. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Fábio não tem prova Tem para prova. produzir. Doutora Procuradoria, ratifica o seu da denúncia. Vossa Excelência tem a palavra para a defesa. Obrigado, presidente. Bom, nesse caso, estamos diante de uma expulsão, no mínimo, equivocada, né, ao meu ver. Por quê? A própria súmula expressa que o técnico, ele foi expulso por reclamar e gesticular assintosamente e excessivamente. O CBJD, ele pune aquele que reclama de forma desrespeitosa, né? O 258 ali, parágrafo 2º, inciso 2, ele pune o desrespeito, né? Um técnico ainda, por mais que ele reclame, se não for de forma desrespeitosa, ele não pode ser expulso. Assintosamente não é desrespeitosamente e excessivamente também não, né? O que acontece aqui no caso e que acontece na maioria dos casos que a gente vê, inclusive naquela época que chamamos um monte de árbitros para apresentarem aqui as suas versões e que todos confirmaram que, na verdade, não havia o desrespeito, né, mas sim o simples fato de reclamar. E aí eles expulsavam, porque se sentiam ali não sei como se sentiam na verdade, mas não desrespeitados. O importante é que não se sentiam desrespeitados, isso ficou evidente. Então, o pleito aqui da defesa, primeiramente, é a absolvição, e mesmo porque a súmula é inepta, porque não traz aqui o que foi dito, então, por mais que tivesse desrespeitosamente, por mais que fosse de forma desrespeitosa, aqui, para formar o convencimento, deveria ter trazido as palavras utilizadas. Então, pela própria imprestabilidade da súmula aqui, peço a absolvição do denunciado e, se não for esse o entendimento, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. É a defesa.
Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Doutor Carlos, tem a palavra para voto. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula, parabenizar também a defesa, bem como pela falta de informações, como, por exemplo, o que foi dito à arbitragem, a título de reclamação? O que foi dito? Qual foram os gestos assintosos e excessivos contra as decisões de arbitragem? E até que ponto avançamos por sobre o direito e a liberdade de expressão? É uma discussão que a gente sempre faz aqui. O direito à liberdade de expressão durante o jogo, acalorado. Então, por tudo isso, eu voto no sentido de absolver o técnico pelo cometimento da infração do artigo 258. É como voto, senhor presidente. Obrigado, senhor Carlos. Doutora Maria Fernanda, como vota? Obrigada, presidente. Eu vou abrir uma divergência aqui com a devida vênia. Eu compreendo que desrespeitoso é diferente de assintoso, mas nesse caso, ele diz que as reclamações foram excessivas, além de assintosas, gesticular e reclamar. E o artigo diz que constituem exemplos, né, de atitudes contrárias à disciplina, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Então, eu entendo que as reclamações têm que ser desrespeitosas ou um desrespeito à equipe de arbitragem. E a forma excessiva pode, na minha opinião, constituir um desrespeito. Também acho que a descrição da súmula é muito pobre, então, nesse caso, eu vou votar por uma advertência. Mas gostaria de colocar aqui qual a minha opinião acerca desse artigo polêmico. É como voto, presidente, então, advertência ao técnico, perdão. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabéns pelo voto e pela ideia posta em discussão aqui. Eu concordo com ambos, mas eu entendo da seguinte forma: o árbitro tem que trazer adequadamente aqui, dizer o que foi que ele ouviu. Se ele me aplicasse um cartão amarelo e depois um cartão vermelho, eu entendo a excessividade. Olha, eu estou te dando um cartão amarelo para você parar de se comportar como está se comportando, então tá, amarelo para você. Ah, vermelho. Agora você aplicar apenas um cartão vermelho pela excessividade, eu não compreendo. Porque a excessividade, ela parte de um princípio que já houve uma conduta que eu já puni. Então, se foi excessivo, eu puno de novo. Não foi isso que aconteceu. Eu dei um cartão amarelo direto. Como nós falamos, fere direito constitucional se não pudesse manifestar. E se ele não colocar aquilo que foi manifestado. Então, a gente tem que tomar cuidado também isso pode configurar também abuso de autoridade. Né? O árbitro é autoridade, ele pode cometer abuso lá, mas esse tribunal não pode se vincular a um abuso de uma autoridade do campo de partida. Então, não me vinculando a esse tipo de informação, eu acho que como ele não traz informação, eu vou absolvê-lo, vou acompanhar a relatoria e vou absolvê-lo. Porque, na verdade, falta efetivamente elementos. Então, fica por maioria a absolvição. Ok? Processo, esse é o 505, né? Agora o processo 506, relatoria, doutora Maria Fernanda Saad. Obrigada, presidente. Processo 506 de 2024, Paulista Sub-17, partida entre Barretos e Taquaritinga. Consta na súmula da partida que o atleta amador Enzo Gonçalves Vieira, da equipe do Barretos, foi expulso após receber cartão vermelho direto por desrespeitar a equipe de arbitragem. Relato do árbitro. Expulsei o senhor Enzo Gonçalves Vieira, número 15, por, após cometer uma falta, vir em minha direção e dizer as seguintes palavras, aspas, não foi nada, vai tomar no meio do seu cu, fecha aspas. Dessa forma, o atleta Enzo Gonçalves Vieira, da equipe do Barretos, foi denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD. O atleta é primário e amador. E esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. O doutor Fábio não tem prova para produzir. Doutora Procuradoria vai ratificar o semana de denúncia. O doutor Fábio tem a palavra. Obrigado, presidente. Evidente aqui o desrespeito, né? Cartão vermelho direto. Atleta amador e primário, peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. Doutor Fábio, doutora Maria Fernanda tem a palavra. Obrigada, presidente. Nesse caso, sim, devidamente descrito na denúncia, comprovadamente desrespeitoso ao que foi dito, e cartão vermelho direto, eu voto por uma partida, sem a conversão em advertência.
Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabéns pelo voto. Como vota, doutor Senhor presidente, Carlos? parabenizo a nobre relatora, acompanho o voto. Eu também acompanho, então, fica por unanimidade a pena de uma partida, já com conversão. O processo seguinte é o processo de número 507, a relatoria do Dr. Carlos Alberto da Silva. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Carlos. Tá no ponto. Partida, processo número 507, senhor presidente. Partida realizada em 25 de maio, Guarani, Rio Branco, sub-17. Figura como denunciado o atleta amador Andrei Oliveira César, da equipe do Guarani, por infração ao artigo 258, por desrespeitar a equipe de arbitragem. 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Consta no relatório da arbitragem que, ao término da partida, o atleta denunciado se dirigiu à equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras de maneira assintosa e desrespeitosa. Abre aspas. O que vocês fizeram aqui hoje foi uma vergonha. Vocês estão de sacanagem. Isso é palhaçada. Sendo expulso com o cartão vermelho. Não há apontamento de reincidência por parte do atleta denunciado, que ratifico é amador, e houve apresentação de defesa escrita por parte do Guarani Futebol Clube. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Carlos, tem defesa? Tem defesa escrita. Ok. Doutora Procuradoria, não? Fica à vontade para leitura e voto. O defensor constituído, o doutor Daniel, ele pugnou pela absolvição do denunciado por ficar claro, inclusive pela súmula, que o atleta não foi em momento algum desrespeitoso com os membros da equipe de arbitragem. E não entendendo o motivo de sua expulsão. Trouxe a questão da primariedade e da condição de amador do denunciado, motivo pelo qual, caso não seja esse entendimento dessa comissão, que o denunciado tenha a sua penalidade convertida em advertência, conforme artigo 250, parágrafo 1º todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pugnando ainda subsidiariamente pela aplicação do artigo 182, senhor presidente. Essa é a defesa escrita. Vamos emendar. Senhor presidente, eu parabenizo a defesa escrita, da qual eu trouxe aqui parte do que foi pugnado pela defesa. Contudo, senhor presidente, como é o entendimento dessa comissão, eu voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de uma partida ao atleta Andrei Oliveira, do Guarani Futebol Clube, por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sem a conversão em advertência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda, tem a palavra. Parabenizo e acompanho. Também acompanho. Então, fica uma partida, né? Esse é o caso em que você vê que ele aplica o primeiro cartão amarelo e depois, pela excessividade, ele aplica o segundo cartão amarelo. É o caso bem distinto daqui que nós acabamos de voltar. Então, vamos agora para o processo 509. É isso. Não, 508. Doutora Maria Fernanda Sade, tem a palavra. Processo 508 de 2024, Paulista Sub-17, partida entre Ibrachina e Atlético Mogi. Consta na súmula da partida que o atleta amador Felipe Ruvos Neves, da equipe do Atlético Mogi, foi expulso após receber segundo cartão amarelo por desrespeitar a equipe de arbitragem, conforme relatado pelo árbitro. Relato do árbitro. O atleta estava no banco de reservas, reclamando assintosamente das decisões da arbitragem após a marcação de um tiro penal, sendo advertido com cartão amarelo. Após reinício da partida, o mesmo continuou discordando da arbitragem com palavras e gestos, sendo advertido com o segundo amarelo. Dessa forma, o atleta Felipe Ruvos Neves, da equipe do Atlético Mogi, foi denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. O atleta é primário e amador. E esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Fábio, tem provas, não? Sem prova. Sem prova. Doutora Procuradoria ratifica o termo da denúncia. Doutor Fábio, tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Mais um caso aí de expulsão por discordar das decisões da arbitragem. Em nenhum momento houve desrespeito, e aqui eu chamo a atenção que é essencial, é crucial que tenha o desrespeito, porque a única infração punível pelo CBJD é o desrespeito, né? Até a doutora Maria Fernanda trouxe no processo anterior que eu fiz a defesa, né, que o parágrafo 2º no inciso 2 do 258, ele fala desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente.
né? É essencial. Aqui não existe o excessivamente, mesmo porque o excessivo, ele é subjetivo, né? Se eu reclamar 2 vezes para um árbitro, pode ser que ele entenda que 2 vezes é excessivo. Se eu reclamar 5 vezes para outro, pode ser que os 5 seja o excessivo, né? E mesmo assim, eu posso ser assintoso e respeitoso. Seu professor, tá errado. Professor, tá errado. Professor, tá errado. Professor, tá errado. Eu fui excessivo. Mas eu fui desrespeitoso? Eu fui assintoso e excessivo, mas eu não fui desrespeitoso. Só falei que estava errado. Né? Então, e de forma assintosa. Nada, aí entra a questão do direito de se manifestar, né? Nesse caso, o atleta, ele, no primeiro momento, recebeu um amarelo porque estava reclamando assintosamente. A súmula não traz o que ele falou, mas provavelmente ele estava respeitoso aqui, porque estamos tratando aqui de um atleta de 16 anos, né? Veja, um atleta de 16 anos que após um segundo cartão amarelo, teoricamente indevido, porque só estava reclamando de forma assintosa, ele não proferiu nenhuma palavra desrespeitosa, né? Então, vejamos aqui que realmente bate que não teve o desrespeito. No segundo, depois da cobrança de falta, e a súmula é clara, recebeu o segundo cartão amarelo porque ele continuou discordando da arbitragem, com palavras e gestos. Aqui, sequer sabemos se ele estava discordando diretamente para o árbitro, porque ele podia estar falando para o banco ali e o quarto árbitro ouviu. Ah, pô, tá errado, não sei o quê. Né? Então, eu vejo que não se pode punir. Né? Ele já foi punido 2 vezes ali de forma indevida, ao meu ver, dentro de campo. Agora, eu acho que é indevido puni-lo aqui. Né? Então, peço absolvição do atleta. É primário, amador, menor de idade, né? E subsidiariamente pleiteio a aplicação da pena mínima corrigida de advertência, mas principalmente a absolvição, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutora Maria Fernanda tem a palavra. Obrigada, presidente. Parabenizar a defesa. Nesse caso, entendo que não há nenhum elemento na descrição dessa expulsão capaz de configurar um desrespeito à equipe de arbitragem. Então, nesse caso, eu voto sim pela absolvição do atleta Felipe Uvos Neves. Doutor Carlos Alberto, como vota? Senhor presidente, só um adendo. Eu entendo, não é nosso papel aqui ensinar os árbitros a preencher súmula, mas me parece que alguns têm copiado o tipo penal e colado lá, ao invés de descrever o que aconteceu na partida. Relatar o que aconteceu na partida seria muito mais fácil, mas copia lá o tipo penal, vamos chamar de tipo penal, a infração, e coloca na súmula exatamente o que está na infração, sem descrever. E aí eu acompanho o voto da nobre relatora, com certeza. Para não fugir o que eu votei na outra votação, vou aplicar a pena mínima convertida de advertência, porque são 2 atos. Ele aplica o amarelo, depois aplica o outro. Eu até concordo com a exposição do doutor Fábio, só que assim, a gente vê aquela questão do VAR, né? A partida está sendo verificada pelo árbitro, cara, o professor não foi pênalti, professor, eu estou vendo, professor não foi pênalti, eu estou vendo lá no, professor, então assim, essa insistência do cara ficar, deixa, não foi, foi assim, tudo bem, eu estou vendo lá, não adianta você falar para mim que não foi, não é você que vai definir, o pessoal do VAR que vai mostrar para mim, e o atleta fica em cima, então eu acho que essa circunstância se amolda nessa situação, na persistência, mas até concordo, eu até divirjo de quem fala que a gente tem que educar o atleta aqui, eu acho que não. Aqui eu acho que falta o 258D nessas circunstâncias, porque a função do TJD não é educar o atleta. A função do TJD, quem tem que educar é quem tem relação direta com o TJ, com a Federação Paulista de Futebol, são os clubes. Eles educam, eles vêm aqui e a gente pune. Não vou punir rigorosamente para educar. Eu vou punir no 258D com uma pena pecuniária para eles, porque ele que tem que educar, não eu. Teve uma atleta semana passada que veio aqui e falou que nem sabia que existia isso aqui. O senhor não sabia que existia. Como é que eu vou punir uma pessoa que não sabe nem que existe aqui, que ninguém ensinou para ele isso aí? Então, eu fica, por maioria, a absolvição, doutor. Então, encerra aí. Ela já... Sem problema.
Próximo processo da pauta, processo 509, relatoria, doutor Carlos Alberto da Silva. Vossa Excelência, a palavra, doutor. O seu é a derradeira janela. Processo 509, partida realizada em 25 de maio, Inter de Limeira e Noroeste, Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta amador Gabriel Souza da Silva, do Noroeste, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por pisar na coxa de seu adversário fora da disputa de bola. Consta na súmula de arbitragem que o atleta Gabriel Souza da Silva, do Noroeste, aos 75 minutos de jogo e fora da disputa de bola, pisou na coxa do seu adversário, o senhor Cauã Estércio Camargo, da equipe do Internacional, que se encontrava no solo. O atleta pisoteado necessitou de atendimento médico, mas permaneceu na partida normalmente. Não há registro de reincidência por parte do atleta denunciado e não houve apresentação de defesa escrita por parte do Noroeste, tampouco por parte do atleta denunciado. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Fábio tem palavra a produzir? Sem provas, presidente. Doutor Procuradoria quer se manifestar? Não. Senhor presidente, não vai ter que voltar, né? Deixa eu ver aqui agora. Liga o microfone, então. Não, estou avaliando a questão da prescrição aqui, 25 de maio. Senhor Não vai dar tempo. mas assim, eu também não posso, acho que nesse caso aqui eu vou deixar o entendimento do doutor Joel, porque como talvez tenha isso uma dúvida interpretativa, vamos deixar o entendimento dele. Obrigado, Ok. senhor presidente. Obrigado. Passa a palavra ao doutor Fábio para a defesa. Ele veio Obrigado, presidente. É denunciado no 250, cartão vermelho direto, primário amador menor de idade, peço a aplicação da pena mínima, possível conversão de advertência, se não, a aplicação do 82 é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Carlos, tem a palavra de volta para voto. Senhor presidente, jurisprudência aqui dessa comissão, eu voto no sentido de aplicar a pena mínima de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta Gabriel, do Noroeste, por infração ao artigo 250, contudo, não aplico a conversão para a advertência. Esse é como voto, senhor presidente. Obrigado. Como voto, doutora Maria Fernanda. Presidente, eu peço vênia para divergir. Eu entendo de altíssima gravidade. Foi um lance fora da disputa de bola, né? Que ele pisa na coxa do adversário e o adversário dele, inclusive, necessitou atendimento médico. Para mim, isso, o enquadramento mais adequado, inclusive, seria de agressão física. Portanto, eu voto por 4 partidas, com a aplicação do 182, fica em 2 partidas. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabéns pelo voto. Eu acompanho a divergência também. Acho... Ah, é? Ah, tá. Então a gente vai ter que ficar com uma partida de qualquer jeito, né? Eu não posso se classificar para mais gravosa. É, Deixa eu fazer o ditamento agora, porque é da prescrição. Não, acho que... Então. Cuidado. eu voto no máximo da pena, que é 3 partidas, com a aplicação do 82, infelizmente fica em 1 partida. Eu acompanho, então. Então fica com a pena de 1 partida para o atleta. É unanimidade, é? Não, mas é considerado. Que ele não pode ser negado a benesse. Subentende-se que ele aplicou 2 com a redução para 1, né? Foi isso. Então, mas o 182, ele tem direito ao 182. Você não pode negar o direito do atleta. Ele pode... quando ele fala, eu entendo, quando fala 1 partida, eu entendo que foram 2 com 182, porque ele não pode negar o direito do atleta. Falar, ele tem 182. Não, eu entendi. Ah, tá, entendi. Você não pode reduzir para advertência. Entendi. Não, entendi. Tá. Ok. 3 partidas. 3 partidas reduzidas a 1. A do doutor é 1 sem redução. Mas a maioria é diferente. Mas então fica para a maioria. É a maioria. Sim. É isso mesmo.
Ah, que isso. Não tem problema. A gente pode fazer voto. Vamos fazer voto escrito. O próximo processo da pauta, processo 510, é a doutora Maria Fernanda. Processo 510 de 2024, Paulista Sub-17, partida entre SCA Brasil e Metropolitano Futebol Clube. Consta na súmula da partida que o atleta amador Júlio Gabriel Lopes Arcanjo, da equipe do Metropolitano Futebol Clube, foi expulso após receber cartão vermelho direto. Relato do árbitro. Informo que expulsei o atleta de número 6, senhor Júlio Gabriel Lopes Arcanjo, por ter discordado das minhas decisões, proferindo as seguintes palavras, aspas, vai tomar no seu cu, seu ruim, fecha aspas. Dessa forma, o atleta Júlio Gabriel Lopes Arcanjo foi denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. O atleta é primário e amador, e esse é o relatório. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Fábio tem a Sem palavra para produzir? provas. Não tem. Doutora Procuradoria não quer se manifestar. Ratifica os termos. Doutor Fábio tem a palavra. Para Obrigado. a defesa. Atleta menor de idade, amador, primário, por ter mais atenuantes aqui, peço a aplicação da pena mínima. É a defesa. Doutor Fábio, doutora Maria Fernanda tem a palavra. Obrigada, presidente. Não acho que a menoridade nesse tipo de caso seja uma atenuante, mas eu voto nos termos do pedido da defesa por uma partida. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Como vota, doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, eu acompanho o voto da nobre relatora. Obrigado, doutor Carlos. Também acompanho o voto por unanimidade, então. Eu vou iniciar o processo. Vamos para o processo derradeiro, então. Processo número 511. É de minha relatoria, desculpe, é de minha relatoria. Derradeiro é meu sempre, não tem jeito, doutor. Associação Desportiva Centro Olímpico e o São Caetano Sub-15. A agremiação é de atraso na partida. Até. A agremiação está capturada no artigo 206 do CBJD. Atraso no início da partida, pois o médico da equipe de São Caetano Futebol Clube relacionado em súmula não havia chegado para o jogo. Foi acionado outro médico que compareceu às 9h24. O jogo teve início às 9h26. Os acréscimos decorreram nos atendimentos médicos de atletas lesionados e substituições. Então, ele deu a causa a 26 minutos de atraso. A reincidência aqui, no próprio 210, é específica, né? Apesar que, para mim, reincidência é reincidência. Não há defesa. Então, questiona o doutor se tem provas a produzir. Não tenho, presidente, A provas. Procuradoria também no da denúncia. Prova de Vossa Excelência, doutor Fábio. Aqui quem veio denunciado é o Centro Olímpico. Porém, quem atrasou foi o médico do São Caetano. Então, por ilegitimidade passiva, eu peço a absolvição do Centro Olímpico. Outra Procuradoria quer se manifestar? Não, se o doutor Fábio está falando que tiver razão, a gente vai... Senhor presidente, se o que o doutor Fábio estiver afirmando tem razão, a gente tem que aditar e denunciar novamente. Mas deixa eu tentar entender. Não, mas aí, peraí, o problema aqui tá na súmula, eu acho, peraí, frator. Que tá aqui, ó, motivo, atraso São Caetano. Deixa eu ver aqui, que tá denunciado aqui. Tá o Centro Olímpico. Tá o Centro Olímpico, tá certo. Então isso é erro meu, tá certo. Tem que aditar essa denúncia aqui. Deixa eu ver a data. Então, a questão é, adita, retira de pauta ou julga e depois vai fazer uma outra denúncia? Não, é tira de pauta, não tem como julgar. Não Não foi citada aí, a agremiação não foi porque, citada. então, não, a questão é que eu abri para foi citada a defesa. pessoa errada. Gente, o que eu estou falando, eu abri para defesa. Então, assim, a gente não pode extinguir o processo. Eu não posso jogar aqui, não posso assim, não, eu vou, agora ele interviu, vou aditar. Acho que teria que ser julgado, Eu acho. absolvido e abre novo processo com nova é disso que eu denúncia. estou falando. É A gente isso. tem que julgar esse processo. Matéria processual, a gente tem que fazer julgamento.
Eu sei que resulta na mesma situação, Entendeu? mas assim, não. Então, mas o que eu não quero é que a gente incorra em nulidade futuramente. Então, vamos fazer assim, dessa forma, ok? Então, absolvido? Absolvido. Quem é? Absolvido. O relator é absolva, a doutora Maria Fernanda concorda, o doutor Carlos Alberto absolve? Então, por unanimidade, absolvido. Encerramos assim a sessão dessa data, 11 de junho de 2024, são 19 horas. A sessão do Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Agradeço a todos e uma boa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Oi. Eu acho que ele estava. Você estava aqui? Não, tá certo. Você que estava aqui no momento que a gente fez online, que a Marilene, a Mariana Chamelete, ela pegou um processo, o processo foi julgado, encerrado, ela editou o processo e levou para a pauta. Aí, assim, o processo extinguiu, foi julgado.